Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Clóvis de História. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o tema Introdução à História. E primeiramente, o que é história para vocês? História é a ciência que estuda os seres humanos no tempo. Mas o que estuda a história? Ela estuda as permanências e as mudanças em sociedade. Ela estuda as experiências coletivas, a longa jornada dos seres humanos pela Terra, o presente e o passado e a relação de um com o outro. Mas como é que o historiador, através do que o historiador consegue estudar a história do homem no tempo? Como é que ele consegue estudar a história do ser humano no tempo? Como é? Através das fontes históricas. E o que são as fontes históricas? São os vestígios, marcas, pistas deixadas pelo ser humano em sua passagem pela Terra. Temos fontes históricas escritas, jornais, revistas, textos de lei, poemas e etc. Temos fontes orais, os depoimentos. Os depoimentos trazem em si a memória de um povo. Temos as fontes históricas materiais, como instrumentos de trabalho, instrumentos domésticos, porcelana, artefatos líticos, instrumentos de barro e etc. E temos as fontes históricas e materiais, que são os saberes, os conhecimentos, as tradições, os costumes, as lendas e etc. E depois tem um tema bastante trabalhado na história, que é o de cultura. E o que é cultura? É tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, certo? E a cultura, ela pode ser material ou imaterial. Cultura material é tudo aquilo que o homem produz, certo? E ele pode pegar e ver. E a cultura imaterial é tudo aquilo que o homem não pode pegar. São os conhecimentos, os saberes, os festejos, as tradições, as lendas e etc. E em seguida eu falo para vocês também um pouquinho sobre o que é o patrimônio cultural. O patrimônio cultural são os bens materiais e imateriais portadores de referência à identidade e à memória de um povo. Patrimônio cultural são os bens materiais e imateriais portadores de referência à identidade e à memória de um povo. Outro tema importante de introdução à história é sobre os tempos existentes no mundo. São 3 os tipos de tempos existentes no mundo: o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo da natureza é aquele que nós percebemos pelas mudanças visíveis no cotidiano, como, por exemplo, o envelhecimento de um ser humano, certo? E o tempo cronológico é aquele criado, elaborado pelo ser humano, certo? É o minuto, exemplo, é o minuto, é o segundo, é a hora, certo? O mês, o ano, a década, o século, o milênio. E o tempo histórico, que é um pouco diferente. O tempo histórico ele está dividido em 3. O tempo da curta duração, o tempo da média duração, da conjuntura, e o tempo da longa duração, da estrutura.
Exemplo de tempo de curta duração: a posse de um presidente, o discurso de uma pessoa, a aprovação naquele dia de uma lei, a descoberta da vacina em determinado dia. São exemplos de fatos históricos que estão incluídos dentro do tempo da curta duração. E o tempo da média duração, da conjuntura, é um tempo da ruptura. É um tempo da ruptura. Como, por exemplo, em 1964, teve início aqui no Brasil, né, o golpe militar. Para uns foi a revolução, né? Foi uma revolução. Mas para a maioria dos historiadores, sociólogos e até mesmo filósofos, foi um período da ruptura em que os militares tomaram o poder através de um golpe. Então, o período da ditadura militar, que a ditadura militar teve no poder, é um período de média duração. O da Revolução Francesa, o do governo de Getúlio Vargas, do Estado Novo, certo? O tempo da média duração é um tempo que dura entre 5 até 40 anos. E por último, o tempo da longa duração, o tempo da estrutura. Exemplo de tempo da longa duração, que a gente pode relacionar com o tempo da duração, foi o tempo que durou a escravidão aqui no Brasil. 350 anos. Então, um tempo de longa duração, certo? A escravidão é um fato histórico, verídico, que aconteceu no Brasil e que está incluído dentro do tempo histórico da longa duração. O capitalismo, fato histórico, ele está incluído dentro do tempo histórico da longa duração. O celibato clerical, certo? A prática da agricultura e etc. Longa duração. Ou porque foi caracterizado por ter existido no longo tempo e parou de existir, ou que existe desde um longo tempo e ainda continua existindo, certo? Então, esse é o tempo da longa duração, o tempo dos séculos, beleza? Que é um tempo histórico, que é uma construção humana também. O tempo cronológico e o tempo histórico. São esses dois tipos de tempos utilizados pelos historiadores, beleza? Tchau, tchau. Qualquer dúvida pode me perguntar depois.